Qual o pior banco digital? Qual deles é mais arriscado? Qual a pior instituição de 2023 para você fazer os seus investimentos? Depois do último vídeo que eu fiz analisando o C6 Bank, muitas pessoas me perguntaram sobre como anda a saúde financeira de várias instituições e eu decidi fazer uma enquete perguntando para vocês aqui no YouTube e lá no Instagram qual instituição vocês gostariam que eu analisasse individualmente para você conseguir entender se essa instituição corre ou não corre riscos de quebrar. Para minha surpresa, quase todas as pessoas me pediram um vídeo completo para eu analisar individualmente cada indicador de cada instituição e trouxesse aqui para vocês um compilado de como anda a situação financeira de várias instituições, ou pelo menos as principais, e eu resolvi nesse vídeo trazer um vídeo bem mais amplo e completo, fazendo um ranking das piores contas digitais de 2023, para que se caso você seja cliente ou esteja fazendo seus investimentos através dessas instituições, você consiga abrir o olho e identificar se você está ou não está correndo riscos. Então, como de costume, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo e também me segue lá no Instagram que é @canalflyfis, porque esse tipo de conteúdo e dúvidas específicas eu tiro lá só que todos os dias. Então se inscreve aqui no YouTube para você sempre ser avisado que sair um novo vídeo e sem enrolação, bom pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Lucas Santos e nesse vídeo nós vamos entender melhor quais as piores instituições do mercado em 2023 e aí você vai conseguir entender de fato o que você deve analisar em uma instituição, se você é cliente, se você está ou não está correndo risco. E eu tenho certeza que se você ainda não é inscrito nesse canal, esse vídeo vai valer a sua inscrição. Então a primeira coisa que você precisa ter muito bem em mente é que existem instituições que estão em fase de crescimento e existem instituições que já são consolidadas no mercado. Então instituições que já são consolidadas são os bancões, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Esses bancos são bancos centenários que eles já se consolidaram no mercado. Então quando você olha os balanços dessas instituições, os bancos eles podem até apresentar menos lucro, mas dificilmente eles vão apresentar prejuízos em seus balanços, pois os bancos são máquinas de fazer dinheiro e no mercado brasileiro os bancos por si só já são instituições consolidadas e eles não precisam de muitos esforços para que você entenda que aquela instituição é ou não é segura. Agora, de contrapartida, os bancos digitais também vêm ganhando muito espaço nesse mercado, pois antes você ficava preso na mão dos bancões, pagando taxas, manutenções, taxa de cartão de crédito, taxa de custódia, taxa de movimentação, e os bancos digitais trouxeram mais acessibilidade a esse mercado, principalmente com a entrada do Nubank, Banco Inter, entre outros bancos, que você pode abrir a sua conta gratuitamente, você tem um suporte ali que vai te atender 24 horas por dia e você não tem a necessidade de ficar pagando taxas por isso. Mas o que deixa muitos investidores e clientes com o pé atrás é que estas instituições ainda não são instituições consolidadas. Então quando você analisa os balanços, você vai entender melhor os números dessas instituições, você vê que tem uma entrada muito alta de clientes, mas que algumas dessas instituições ainda não têm uma boa saúde financeira. Por outro lado, você tem bancões que são instituições consolidadas, mas que vêm dando lucros consecutivos ao longo dos anos. E aí surge aquela grande dúvida, entre um bancão e um banco digital, aonde de fato eu estou correndo menos riscos e aonde eu devo deixar o meu dinheiro ou me tornar um cliente? Eu vou ser bem sincero aqui com você, porque nesse canal eu sou imparcial e eu já analisei várias instituições aqui, que se você quiser entender mais sobre como anda a saúde financeira de mais de 20 instituições, analisando individualmente cada ponto, é só você clicar aqui nessa playlist que lá nós já analisamos várias instituições. Mas sendo bem sincero para vocês, se você hoje busca por segurança, os bancões certamente vão te trazer mais proteção, porque o banco tem um capital gigante e ele consegue se movimentar ali facilmente caso aconteça algum prejuízo em algum mecanismo do banco. Agora, se você é cliente novo, está fugindo de taxas e você busca boas oportunidades de investimentos, os bancos digitais vão oferecer tudo isso e também vão oferecer títulos mais atrativos na renda fixa, porque estão associados ao risco. Quanto maior o risco essas instituições têm, maior precisa ser o prêmio compensado para que você coloque o seu dinheiro lá. E nesse vídeo eu vou trazer uma análise e uma comparação para você entender quais os piores bancos digitais para você ficar de olho e que, se caso você não esteja tranquilo em relação a deixar o seu dinheiro investido, você vai conseguir analisar qual dessas instituições é a melhor e aí você tira a sua conclusão se vale ou não vale a pena você migrar da instituição que você tem hoje para uma outra instituição mais segura. Caso você também queira um mesmo vídeo nesse formato, analisando a saúde financeira das instituições, mas dos bancões, então deixa pra mim aqui nos comentários que eu prometo que se você curtir esse formato de vídeo, eu trago um vídeo bem mais amplo analisando os bancos mais consolidados.
Então vamos lá, primeira coisa que você, que é investidor ou é cliente de uma instituição, precisa analisar para você não correr riscos desnecessários ao ser cliente ou a fazer o investimento, é entender se essa instituição está associada ao FGC. Nesse momento, você que nunca acompanhou o mercado financeiro ou nunca escutou falar sobre esse nome deve estar pensando: Lucas, o que de fato é o FGC e o que ele protege? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, uma organização sem fins lucrativos criada pelo governo e por instituições privadas lá em 1995 para trazer mais segurança aos investidores que tinham passado por situações caóticas nos anos 90, e depois desse Fundo Garantidor de Crédito, hoje você consegue ter uma proteção maior caso você faça um investimento que é protegido pelo FGC. O FGC funciona como um seguro para investidores, e isso não é algo exclusivamente do Brasil. O Brasil tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Nos Estados Unidos, esse fundo se chama FDIC. No Canadá, esse fundo se chama CDIC. E em vários outros países, você tem fundos que trazem mais proteção aos investidores em renda fixa. O Fundo Garantidor de Crédito aqui no Brasil, ele cobre até 250 mil por instituição e até R$1 milhão por CPF. Então, caso você faça um investimento até 250 mil ali na sua corretora e aquela instituição que emitiu o título quebre, mas você tinha proteção do FGC, você pode recorrer ao Fundo Garantidor de Crédito e reaver até 250 mil por instituição e até R$1 milhão por CPF. Mas o que deixa uma pulga atrás da orelha de muitas pessoas é entender de fato que, se caso todas as instituições passassem por uma crise de crédito generalizada, o FGC teria condições de bancar todas as instituições. E eu vou responder isso aqui junto com vocês, analisando a resposta que o diretor do FGC deu ao Infomoney em uma matéria. Então acompanhe aqui comigo. Os recursos do FGC somam 86 bilhões e são robustos o suficiente para casos como BRK, Portocred, diz o diretor do FGC, que foi o que aconteceu recentemente com as duas instituições que passaram por liquidação de crédito. Então aqui embaixo na matéria, acompanhando a entrevista, nós conseguimos identificar exatamente o que eu acabei de falar para vocês. O FGC devolve até 250 mil por investidor e por instituição financeira até o teto de R$1 milhão renovado de 4 em 4 anos. Em caso de problemas com emissores de papéis como CDBs ou letras de crédito imobiliário, com uma intervenção pelo Banco Central. Aqui abaixo o diretor do FGC também fala que o fundo chegou a cerca de 86 bilhões de reais em dezembro de 2022, o que foi um valor recorde. E aqui embaixo ele explica exatamente como esse fundo tem tanto dinheiro. De acordo com a regulação brasileira, as instituições financeiras associadas precisam contribuir mensalmente com 0,0125 dos depósitos elegíveis à garantia, ou seja, as instituições que são associadas ao FGC precisam contribuir com esse valor para que o fundo tenha mais dinheiro, para que, se caso aconteça alguma coisa, eles tenham um crédito para conseguir ressarcir os investidores. Aqui embaixo, complementando a notícia, segundo a resolução do Conselho Monetário Nacional, a liquidez do FGC deve ser equivalente a 2,5% do total de depósitos elegíveis à garantia, com previsão de intervalo de tolerância entre 2,3 a 2,7. Atualmente, o recurso disponível é na casa de 86 bilhões, com um índice de 2,2. Então, o que isso quer dizer? Caso aconteça uma quebra generalizada no mercado de crédito, os bancões e as instituições menores viessem à falência, o FGC tem apenas 86 bilhões de reais para conseguir ressarcir todos os investidores. Respondendo à dúvida que a maioria de vocês me perguntam, se todas as instituições quebrassem, uma situação hipotética, com certeza o FGC não conseguiria ressarcir todas as instituições de uma vez, mas também, vamos ser sinceros, se os bancões, todas as instituições bancárias chegassem em um colapso financeiro e todos os bancos precisassem reaver o crédito do FGC, com certeza essa não seria a pior das hipóteses econômicas que nós estaríamos preocupados. Então, assim, uma situação hipotética pode acontecer? Sim, pois como eu sempre falo aqui no canal para vocês, tudo existe o seu risco. Mas acredito que é muito difícil acontecer uma quebra generalizada a ponto de todas as instituições no mesmo momento fossem reaver o crédito estabelecido pelo FGC. Então, na minha visão, caso você faça um investimento que esteja protegido pelo FGC, você está seguro. Caso você queira consultar uma instituição, se ela faz ou não faz parte do FGC, você entra ali no site do fgc.org.com.br, vai ali na parte de instituições associadas e ali você já vai conseguir identificar todas as instituições que estão participando. Agora
partindo para o segundo passo, depois que você já entendeu se aquela instituição que você está investindo, ou você pretende investir, ou pretende abrir sua conta, é associada ao FGC, chegou a hora de você analisar a instituição para entender os indicadores. E para isso você vai digitar lá no Google www.bancodata.com.br ou escrever o nome da instituição no Google e digitar Banco Data na frente. Dessa forma você vai entrar no site onde estão todos os demonstrativos financeiros da instituição e lá você vai conseguir analisar 3 indicadores. O primeiro é o lucro nos últimos anos, para a gente entender como anda a saúde financeira da instituição. O segundo é o índice de Basileia, que mostra pra gente quanto de fato o banco tem de dinheiro em relação ao que ele está emprestando. Em terceiro lugar, o índice de imobilização, que nos mostra exatamente quanto de patrimônio sem liquidez a instituição tem, para que a gente consiga entender qual é a capacidade que ela tem de fazer movimentações financeiras. Existe uma regra determinada pelo Banco Central que as instituições precisam ter no mínimo um índice de Basileia de 11% e o índice de imobilização de no máximo 50%. Isso porque a cada 100 reais que o banco empresta, se ele tem um índice de Basileia de 20%, significa que ele só tem 20 reais em mãos e está emprestando 100. Então, para ser uma instituição saudável, precisa ter no mínimo 11% de Basileia. E imobilização, quanto menos imobilização, melhor, porque se o banco tem mais do que 50% de índice de imobilização, isso mostra que a maior parte do patrimônio da instituição está imobilizada em imóveis, prédios, automóveis, e o banco não conseguirá ter liquidez rapidamente caso ele precise executar uma ordem financeira. Então, dentro desses padrões, analise a imobilização e a Basileia das instituições para você entender de fato como está a capacidade do banco de honrar com seus compromissos. Então, vamos analisar junto aqui uma instituição para você entender como você vai fazer quando você desejar analisar uma instituição financeira, e depois eu vou mostrar para vocês uma tabela entre as melhores instituições e mais seguras e os bancos que estão dando mais prejuízo. Então vamos analisar aqui, por exemplo, o Banco Inter, que é uma instituição que muita gente aqui tem conta. Você digita lá Banco Inter, Banco Data, para entender como anda a saúde financeira da instituição. Então clicou ali no Banco Data, você já vai conseguir ter um demonstrativo desses 3 indicadores que eu comentei para vocês. Então, descendo aqui, nós já conseguimos identificar que o Banco Inter vem dando lucros desde 2019 e em 2022, no seu último balanço, tem uma parcial aqui de quase 70 milhões de reais dando lucro. O índice de Basileia do Inter está em 29,8 e imobilização em 5,7, ou seja, muito bem classificado dentro dos padrões exigidos pelo Banco Central. Agora, se formos analisar uma instituição que está dando prejuízo em seus balanços, vocês já vão conseguir entender melhor como a instituição anda mal das pernas, e aí, com certeza, você pode estar correndo riscos desnecessários caso você tenha conta nessa instituição. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o PicPay, que é uma instituição que eu já analisei individualmente na nossa playlist analisando bancos digitais, e aqui dentro do Banco Data fica muito claro pra gente que faltam informações e o banco vem dando prejuízo nos seus últimos balanços. Então o PicPay, ele vem apresentando prejuízos desde 2020 e em 2022 uma parcial de menos 722 milhões de reais, sendo que em 2021 ele já tinha dado mais de 1 bilhão de reais em prejuízo. Eu sei que existem instituições como o PicPay, como o C6, instituições menores que estão aumentando a sua base de clientes, estão investindo em marketing, estão contratando, mas isso aqui serve para a gente abrir o olho e entender que de fato, mesmo sendo uma instituição nova, a instituição vem apresentando prejuízo. Várias dessas instituições menores têm grandes instituições por trás, como o próprio C6 Bank, que tem o JP Morgan com 40% de participação na instituição, mas serve para a gente entender se de fato vale a pena às vezes comprar um título que está pagando 1, 2% do CDI a mais, correndo um pouco mais de risco, sendo que a instituição não está apresentando lucros. Aqui embaixo, como vocês podem ver, não aparece também os índices de Basileia e de imobilização, mas aqui dentro do Banco Data você consegue ver a composição das despesas, a composição da receita e entender de onde está vindo o dinheiro da instituição e para onde está indo. Então depois, caso você queira analisar instituições individualmente, entra lá no Banco Data e pesquise melhor para você entender, ou entra aqui na nossa playlist para você entender melhor como funciona a saúde financeira de outras instituições. Então é exatamente esse passo a passo que você deve seguir para você entender se uma instituição anda ou não anda bem em relação à sua saúde financeira, e aí você vai conseguir entender melhor se vale ou não vale a pena você abrir a sua conta e fazer os seus investimentos. Mas como eu sempre faço aqui no canal, eu preparei aqui uma tabela ranqueando as principais instituições, bancos digitais que estão dando lucros e também estão dando prejuízos, e aí você vai entender melhor como está a instituição que você tem a sua conta principal ou a instituição que você faz os seus investimentos. Então vamos analisar
analisar aqui no nosso critério os índices de Basileia, de imobilização, o lucro ou prejuízo nos últimos anos, entender também a nota no Reclame Aqui, porque eu acredito que isso conta muito em relação à acessibilidade. Não adianta nada uma empresa ser muito boa, mas ter uma nota muito ruim no Reclame Aqui, pois um banco digital, já que você não tem acesso ali às agências físicas, precisa ter um excelente atendimento. Então, começando aqui com as empresas que estão dando lucro nos últimos anos, em quinto lugar temos o PagBank. O PagBank hoje tem o índice de Basileia de 11,30% e o índice de imobilização não informado lá no Banco Data, e somando os lucros e prejuízos que o banco apresentou em seus últimos balanços, o banco teve um lucro de 60 milhões e a sua nota no Reclame Aqui é de 8,3. Em quarto lugar temos o Banco Inter, com o índice de Basileia de 29,8%, o índice de imobilização de 5,70% e um lucro de mais de 405 milhões de reais nos últimos anos e uma nota no Reclame Aqui de 8,0. Em terceiro lugar temos o Banco Sofisa, que tem um índice de Basileia de 14,40%, o índice de mobilização de 10,10%, com lucros nos últimos anos e um lucro de mais de 550 milhões de reais nos últimos anos e uma nota no Reclame Aqui de 8,5. Segundo lugar, um banco que é pouco comentado na internet, mas eu sei que tem muitas pessoas que gostam bastante, o Banco BMG, que eu também tenho vídeo analisando individualmente aqui a instituição, com Basileia de 12,10%, imobilização de 42,60%, precisa ficar com um ponto de atenção aqui em relação a esse indicador de imobilização, mais um lucro de mais de 1,3 bilhões nos últimos anos e uma nota no Reclame Aqui de 8,0. E em primeiro lugar, algo que me surpreendeu, pois eu nunca tinha feito uma análise assim de todas as instituições ranqueando as melhores e as piores em relação à sua saúde financeira. Em primeiro lugar, temos o Banco Daicoval, que sofreu recentemente com uma perda de crédito para as lojas americanas, mas que tem um índice de Basileia de 13,30%, imobilização de 16,90% e um lucro de mais de 4,3 bilhões de reais nos últimos anos, com uma nota no Reclame Aqui de 7,0. Então essas são as 5 principais instituições que vêm apresentando lucros nos últimos anos e aqui estão exatamente os seus rankings e a sua nota no Reclame Aqui para você tirar as suas próprias conclusões. E agora, acompanhando exatamente esses critérios, eu ranqueei aqui as 5 instituições que estão mal das pernas e os seus índices de imobilização Basileia ou seus prejuízos não estão agradando os seus investidores e os seus clientes e vale a pena você entender quais são essas instituições. Então, em quinto lugar, temos o Mercado Pago, que lá no Banco Data você não tem informação do índice de Basileia e de imobilização e nos últimos anos, somando os seus prejuízos, o Mercado Pago acumula um prejuízo de mais de 419 milhões de reais, com uma nota no Reclame Aqui de 7,4. Em quarto lugar, temos o Nubank, também não temos informações do Nubank em relação a Basileia e imobilização e um prejuízo acumulado de mais de 456 milhões nos últimos anos. E uma nota no Reclame Aqui de 8,3. Todo mundo sabe que a acessibilidade e o atendimento do Nubank é muito bom. Em terceiro lugar, temos o PicPay, que eu já tenho vídeos também gravados aqui individualmente analisando várias vezes o PicPay. Também não temos informações dos índices de Basileia e de imobilização e o prejuízo do PicPay nos últimos anos ultrapassa a casa de 1,9 bilhões de reais, com uma nota no Reclame Aqui de 7,2. Em segundo lugar, o C6 Bank, onde eu já analisei a instituição aqui no vídeo anterior, Basileia de 17,30%, imobilização de 5,3%, são indicadores que estão dentro dos padrões, mas um prejuízo de mais de 2,4 bilhões de reais, com uma nota no Reclame Aqui de 6,7%. A gente também já sabe que o atendimento ali do C6 no chat não é dos melhores e muita gente reclama. E em primeiro lugar, a instituição que mais vem dando prejuízo, que é a instituição que a gente precisa ter um ponto de atenção caso você tenha sua conta, você faça seus investimentos, é o Banco Original, com Basileia de 13,40%, imobilização de 6,8%, indicadores que estão dentro dos padrões, mas a instituição acumula um prejuízo de mais de 3,4 bilhões de reais nos seus últimos balanços e tem uma nota no Reclame Aqui também de 6,2, baixíssima, onde a acessibilidade da instituição está deixando a desejar. Galera, vocês sabem que eu sou aqui totalmente imparcial. Na nossa playlist eu tenho vídeo analisando várias instituições e aqui eu quis mostrar para vocês como anda a saúde financeira dessas principais instituições, ensinar vocês a pesquisarem as instituições no FGC, entender de fato se o FGC protege, se a instituição está ou não está com uma boa saúde financeira, mas eu quero que você participe desse vídeo deixando o seu comentário. A instituição que você mais utiliza como conta principal, ela está correndo riscos? Você se sente ou não sente confortável
confortável deixando o seu dinheiro nessa instituição? Comenta aqui o seu feedback positivo ou negativo sobre esses bancos e o que você achou dessas análises. Lembrando mais uma vez para vocês que o FGC é uma proteção extra que você tem em relação aos seus investimentos, em relação à instituição que você investe, mas que risco existe em todos os investimentos. Então, por mais que eu acredite que é muito difícil todos os bancos quebrar ao mesmo tempo, você sempre precisa diversificar os seus investimentos, sempre precisa ficar de olho ali nos balanços das instituições, porque risco existe tanto na renda fixa quanto na renda variável, e até deixando o seu dinheiro no Tesouro Direto, na sua casa, embaixo do colchão, você está correndo riscos. Então, a dica que eu deixo final aqui para você é: diversifique, aprenda a investir e analisar melhor as instituições. Se você ainda não me segue aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, me segue no Instagram, que é @canalflefis. Caso você tenha alguma dúvida que seja mais específica, manda para mim lá no Instagram, que eu lá respondo dúvidas todos os dias. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!